essa atividade é uma atividade, eu digo assim, inserida no mundo capitalista. E eu que debato os fundamentos da economia a partir de outra perspectiva. Aliás, lamentavelmente ou tragicamente, foi preciso uma pandemia que representa uma tragédia muito grande para a economia mundial, mas para um país como o Brasil, que tem a marca de quase campeão mundial da desigualdade, da má distribuição da renda, essa tragédia é muito maior. Alcança uma parcela muito expressiva da população. Mas coloca em xeque os fundamentos do capitalismo. E aí era preciso, talvez não seja hoje, para que nós não nos afastemos do tema específico, um debate sobre os fundamentos em que se sustenta o capitalismo mundial. É na livre iniciativa? É na economia de mercado? É na lei da oferta e da procura? É na possibilidade da acumulação? É na possibilidade de alguém que controla a economia acumular tudo, deixando uma parcela grande sem acesso àquilo que é elementar para a subsistência? Então, qual é o papel das bolsas de valores? Qual o papel que cumpre as bolsas de valores? Por quê? Porque virou. Não foi o propósito inicial, mas virou uma espécie de um grande cassino. A cotação das ações nas bolsas de valores, a cotação variando diariamente, sob influência a mais diversa. As bolsas de valores dão a oportunidade de alguns ganharem muito e muitos perderem muito. A banca sempre ganha. Não é à toa que, se o presidente acorda e espirra, a bolsa cai. Se o presidente acorda sorrindo, a bolsa sobe. A mesma coisa é o câmbio, é o valor da moeda. E a estrutura em que isto está fundamentado representa uma espécie de fraude contra a humanidade. Eu conheço pessoas normais no mundo que resolveram, apostaram em investimento na Bolsa de Valores e perderam a vida. Perderam tudo aquilo que ganharam honestamente em função dessas apostas. Nós conhecemos também inúmeros casos em que disseminam falsas informações para influir na cotação das ações. Um caso recente no Brasil, e lamentável, envolve uma figura que está aí tentando se recuperar, um empresário com grande importância na economia brasileira num determinado período, o Eike Batista. O Eike Batista respondeu a um processo sob a acusação de ter disseminado uma informação sobre ações de uma empresa do seu grupo, na área do petróleo, e depois houve uma avaliação de que ele plantou as notícias para vender as ações na alta, a depois recomprá-las na baixa. Então, a indagação
e o debate que eu tenho travado ao longo de algum tempo, e que a pandemia agora do coronavírus oportunizou o debate, são os fundamentos em que se sustenta o capitalismo mundial. E as bolsas de valores, no mundo inteiro, as bolsas integram esse sistema. E aí, quem é que controla as bolsas de valores? Quem é que administra as bolsas de valores? O que é que representa para uma empresa ter as suas ações hoje valorizadas ou para que tenham valorização, apresentam certificados de empresas de avaliação de risco que também integram esse sistema. Tem muita gente que pensa que eu apresentei esse projeto nesse momento imaginando que era uma maneira de evitar a convivência para não ter contaminação nos locais de trabalho da Bolsa. Não foi isso, não. O que eu quero é debater o que é que significa a Bolsa de Valores. Qual é o papel da Bolsa de Valores? Qual é a vinculação do mercado de ações com a capitalização das empresas? Por quê? As empresas têm ações. Diz assim, as ações da Petrobras caíram. A Petrobras, quem detém a ação, se não estiver vendendo as ações, aguardando outro momento. Qual é o significado da valorização e da desvalorização das ações de uma empresa? O que é que significa isso? Eu tenho 1.000 ações da Petrobras. Estou com as 1.000 na minha gaveta. As ações subiram. Qual o problema? Elas caíram. Eu vou guardar as 1.000 ações? Qual é o papel disso? Qual é o papel? Por quê? Porque tudo envolve a questão do dinheiro. O dinheiro, a origem do dinheiro foi para facilitar as relações de troca. De repente, o dinheiro se transformou na principal mercadoria. O dinheiro não representa mais o que já representou. De qualquer maneira, eu preciso estabelecer um debate nesse momento da pandemia, para dizer assim, qual é o papel que cumpre as bolsas de valores no sentido da atração de investimentos em atividades produtivas. Qual é o papel que cumpre? Se uma empresa, por exemplo, não está lançando ações, não está atraindo investimento, porque o capital e o capital financeiro tem que correr risco. Tem que ter risco. Sem risco, mas é o risco em atividades produtivas. O risco é em atividades produtivas. Eu vou me associar com dinheiro a quem vai empreender. Se o empreendimento produtivo, ou prestador de serviço, avançar, der lucro, eu terei vantagem. Se der prejuízo, eu perco. Então, hoje, as coisas foram perdendo o seu verdadeiro sentido. E uma das formas de atrair incautos para imaginar que eles estão investindo e poderiam ganhar, um dos caminhos para isso são as bolsas de valores. Então, o meu debate não é a convivência para a disseminação do coronavírus. É aproveitando, e no coronavírus, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito maior. Isto é, a bolsa caiu, o dólar está chegando a R$6. O dólar sobe, a bolsa cai. O dólar cai, as bolsas sobem. Eu queria entender, porque eu converso com economistas, que eu já estou no meu 8º mandato, sempre fui militante, então eu convivo com um universo muito grande de pessoas.
de todos os setores de atividade. Eu pergunto, sempre perguntei, mas ninguém me diz objetivamente qual é o papel da Bolsa de Valores. Qual é o papel do dinheiro? O que significa isso? Na economia, para o cidadão, qual é o papel cumprido? E eu lamento muito. Eu tenho amigos que trabalham no mercado financeiro, que trabalham nas bolsas de valores. E, claro, de repente vem um debate, será que isso vai afetar o meu emprego? A questão não é essa. De repente, no Brasil, descobriram que existe o informal. Estavam aí. Descobriram que existe a informalidade. Com a pandemia, as atividades foram paralisadas e o informal apareceu como vítima. Então, a indagação que eu faço, e peço desculpas, porque eu fui deputado federal constituinte, estava lá resistindo para que a Constituição não fosse modificada em 93 e 94. Depois, fiquei 20 anos aqui como deputado estadual e agora voltei ao Congresso Nacional. Sou oriundo dos quadros da Polícia Militar. Sou advogado e administrador. Eu tenho e vivo debatendo. Então, a indagação que eu faço, e não sendo presencial, é sempre muito difícil. O ideal seria que tivéssemos a oportunidade de superar a pandemia. Caso os profissionais do ramo entendam conveniente fazer um debate presencial, que na minha avaliação, facilita mais. É muito difícil para mim ter debates que não sejam presenciais. Mas é a única alternativa. Então, a indagação que eu faço é essa. Qual o papel das bolsas de valores? Qual o papel que cumprem? Qual a contribuição que dão para a construção de um projeto que consagre um investimento, mas a partir do investimento, a busca de resultados no resultado daquela atividade, que é o papel que não vem, que o dinheiro não cumpre, porque também o dinheiro passou a não ter risco. Então, na Bolsa de Valores, sempre tem quem perde e tem quem ganha. Qual é? Exatamente. Qual é a lógica que pode existir nisso? Alguém ganhou e alguém perdeu. Quem ganhou está feliz. Quem perdeu está chorando. E tem muita gente que acumulou um pouquinho honestamente e resolveu investir na Bolsa de Valores, no mercado de ações. Perdeu. Então, é esse o debate que eu precisava, né? Com os profissionais do ramo, eu compreender qual o significado e o papel das bolsas de valores, do mercado de ações. Primeiro eu queria dar boa noite para todo o nosso público. Acho que quando a gente abriu, não deu para ouvir. O som tá ok aí, gente? Vocês estão ouvindo a gente? Como que tá? Dá uma confirmada aí para a gente, por favor. O som tá ok? Tá tudo ok? Acho que o pessoal tá ouvindo. Beleza. Peço desculpas, a minha internet até... A sua tá muito melhor que a minha, tá? Mas a gente tá com esse problema no Brasil, né? Então, eu queria, antes de me apresentar, você falou coisas muito interessantes e que todo mundo precisa saber. O que acontece? No mundo dos investimentos, no trader e qualquer outra área, o senhor vai concordar comigo, quem ganha dinheiro é o profissional. Vamos supor, vou te dar um exemplo, o Usain Bolt. Ele corre, como que eu vou competir corrida com ele, que é um profissional? Eu vou perder. Então, no mundo dos investimentos, não é diferente. Só vai ganhar quem é profissional e quem se dedica. É uma profissão hoje. Ou você tem que optar aí em estar sempre acompanhado de um bom assessor de investimentos. Então, a gente parte dessa premissa. E agora, com a taxa de juros caindo, a gente vai acabar perdendo dinheiro para a inflação. Então, a gente vai ter que parar, pensar e falar assim, opa, eu vou deixar meu dinheiro na poupança, eu vou estar perdendo dinheiro para a inflação.
Então, a gente vai ter que sair e vai ter que se arriscar na renda variável. Mas isso não significa que eu vou perder dinheiro, porque outras pessoas perderam também. Mas significa, sim, que tem riscos. Mas como tudo tem riscos, né? E eu queria falar... Deixa eu só fazer uma observação. Sim, fica à vontade. A questão é que em qualquer economia, como se estrutura uma atividade produtiva ou um serviço? Tem que ter um resultado concreto. O resultado concreto, você falou na corrida, o atleta chega ali, a atividade esportiva. Foi só um exemplo. Não, quer dizer, são atividades diferentes. Eu digo o seguinte: eu quero produzir esta caneta esferográfica. Essa caneta esferográfica é um bem de consumo. Eu quero produzir. Para produzi-la, eu preciso reunir 100 mil reais para comprar as máquinas, para montar, para ter o ambiente, o local de trabalho, a linha de produção. E eu não tenho um tostão. Então, eu reúno 10 pessoas, cada uma entra com 10 mil para apostar na produção desta caneta. Se a produção dessa caneta como no trader também, eu ganho. Sim. O que não pode é eu não estar apostando rigorosamente em nada, jogando enquanto alguém... A questão da Bolsa de Valores é que não tem... Eu perdi investindo na produção desta caneta. Você pode perder também. Você não vai perder. O dinheiro, sem estar vinculado a nenhuma atividade produtiva e ganhar ou perder. E é isto que acontece. Isto é o papel do dinheiro. Essa é a questão. A grande questão é que não tem vínculo, é uma aposta. Mas as coisas, o mundo da produção, está aí. Aí a ação de uma empresa sobe ou desce. Eu ganho ou perco. E a ação sobe. Mas aí eu vou te falar que a longo prazo você sempre vai ganhar. Porque a longo prazo as coisas sempre vão se valorizar. Não. Se alguém está ganhando na Bolsa, alguém está perdendo. Mas é na vida. Mas na vida sempre é assim, deputado. Não existe a figura na Bolsa. Sempre que alguém ganhou na Bolsa, alguém perdeu. Não existe a possibilidade. Em que setor que não é assim? Não existe. Em que setor que não é assim? É a Quando vida. Alguém ganha, alguém perde. O profissional sempre vai ganhar. Não. Você está tratando, deixa eu dizer, aí é outra questão. Eu respeito os profissionais. Não, claro que não é isso. Eu não estou discutindo a abertura de um mercado de trabalho. Claro que eu sei. Os profissionais estão ali, e de acordo com a competência, faz uma avaliação. Qual é a ação que vai subir, qual é a ação que vai descer. E o investidor a longo prazo ele sempre vai ganhar, independente da análise. Estou dizendo o seguinte, não. Porque não é assim a vida das pessoas. As pessoas não têm recursos para mantê-los indefinidamente, senão não tem proveito. Se o resultado que eu quero do meu dinheiro é deixar guardado para eu ir ganhando, eu tenho que usar. O dinheiro é para o consumo. O dinheiro existe para as relações de troca. Tanto que todo mundo... Hoje começa a ser discutido isso. Antigamente era o padrão ouro. O dinheiro era de um metal que representava aquele valor. Você entregava a moeda tinha um peso em ouro. Era o valor do ouro. Para emitir moeda, tinha que ter o depósito, o lastro em ouro. Depois da última Guerra Mundial... Aí você apontou num ponto que eu concordo também. Ficou o dólar como moeda padrão. Sim. E hoje, o dólar como moeda padrão
já vem sendo enfrentado de alguma forma. Você tem vários dólares no mundo. Não tem o dólar americano só. Mas o pessoal diz assim, quem é que controla a emissão de dólares nos Estados Unidos? Não, esse é um ponto muito interessante que talvez, eu acho que o que você está querendo dizer é que talvez estejam imprimindo mais dólar do que a reserva de ouro. Porque não tem controle. Isso realmente, estamos de acordo. Realmente, eu também acho isso que pode gerar uma grande bolha no mercado financeiro. Você é profissional do ramo, eu não sou. 2008. Muita gente em 2008 foi uma crise. Foi uma crise gerada por um grande golpe. Grande golpe. Eu estava no Congresso Nacional agora, houve um debate no orçamento de guerra sobre a possibilidade, que afinal de contas foi aprovada, do Banco Central comprar títulos. O Banco Central. E aí disseram assim, não vai comprar título podre, porque para comprar o título, aquele título tem que ser certificado por uma empresa. Aí eu falei, mas sabe quais são as empresas? As mesmas que disseram em 2008 que estava tudo sadio. Moody, Standard & Poor's, Fitch, são elas que dizem, inclusive, que investir no Brasil tem risco. Elas fazem parte do sistema. Elas integram o sistema. Elas são contratadas para dizer que aquilo está bom. O que está acontecendo muito na crise, senhor deputado, o que acontece? O pessoal está tirando mesmo o dinheiro aqui do Brasil e está aportando em dólar e principalmente em reservas de ouro e em economias mais potentes, como nos Estados Unidos, que é uma grande potência. Realmente os investidores ficam muito inseguros em países emergentes como o Brasil. Estão retirando como? Retirando como? Como é que eles estão retirando? Retirando de onde? Onde é que está esse dinheiro? Peraí, deixa eu... Eles estão retirando de onde? Como é que eles estão retirando? Eles tiram na Bolsa Bovespa, eles tiram e aportam em outros... Eles não tiram. Eles têm as ações. Se não tiver ninguém comprando as ações deles, como é que eles retiram? É esse debate do miolo da coisa. Estou te esperando. Eu fui carregar aqui o celular. Fui carregar o notebook. Como é que eles tiraram o dinheiro? Eles fizeram o quê para tirar o dinheiro? O dinheiro está lá. O dinheiro está em ações. Eles compraram ações. Para eles retirarem o dinheiro, alguém está comprando a ação deles. Quem é que compra? Eles retiraram como o dinheiro aqui? Eles resolveram não investir. Eu quero retirar o meu dinheiro da Bovespa. O meu dinheiro na Bovespa está representado por ações daqui, ações dali, ações daqui. Como é que retira? É que o pessoal vai saindo e o preço vai caindo. Então, aí eles só vendendo o preço que está, através da plataforma, das corretoras. Então, eles vão liquidando e cada vez o preço vai abaixando mais. Por isso que está acontecendo o seguinte, queda. Eu entrego o meu dinheiro para uma corretora. Isso. Ela aplica o meu dinheiro na compra de ações. O meu dinheiro está nas ações. Aí você mesmo vai selecionar. Se você quer investir, por exemplo, numa ação da Petro, numa ação da Vale, ou se você quer investir no índice Bovespa. E aí também você vai ganhar por mês os dividendos. Então, por isso que o investidor não está tão preocupado com essa queda, o grande investidor, porque ele vai estar ganhando dividendos normalmente, ele entra como se fosse um sócio da empresa. E ele sabe que a longo prazo sempre vai se valorizar. E crises, infelizmente, a gente vê que quando da história não teve crise, sempre teve crise. Eu quero saber o seguinte, eu dou 1 milhão para ser investido na Bolsa. Esse 1 milhão é para comprar ações. Ações da onde? Eu quero retirar esse 1 milhão. Para retirar esse 1 milhão, as ações
que eu tinha comprado com esse 1 milhão, elas têm que ser vendidas. A corretora vai fazer esse trabalho de zerar sua posição. Então. A corretora. E se não houver quem queira comprar? Aí você vai ficar com... Por exemplo, você comprou milho. Aí o milho tá esse preço. Se ninguém quer comprar, você vai ter que ficar com milho. Vai ser entregue lá na sua casa, um caminhão de milho, 1 milhão de milho. Qual é o meu propósito? É isso. Como existe, nesse período de pandemia, uma flutuação muito grande... Tem o circuit break e tal. E a flutuação grande, nessa confusão, inclusive nas relações de troca internacionais, nas exportações e importações, a variação é muito grande. Então, é melhor nesse período em que o cassino está, em que as apostas estão de impossível avaliação e controle, suspender. Seria bom... Mas eu acho que isso vai causar mais instabilidade para os investidores externos, seu deputado, porque existe uma grande mistificação do mercado financeiro, e eu acho que o que a gente resolve isso é com educação financeira mesmo. Então, eu acho que isso não ajuda na confiabilidade, porque o que acontece? O mercado de investimentos é muito importante para o Brasil para a capitalização das empresas. Quando ela lança um IPO, ela ganha uma capitalização, ela recebe com isso, e isso ajuda o Brasil a crescer muito. E agora também mais... O Luiz Medeiros está participando aí. Deve haver uma correspondência entre produção e investimento. Está aqui o Luiz Medeiros fazendo essa observação. Deixa eu lhe dizer, você analisa na perspectiva da atividade de quem trabalha na Bolsa. O papel da corretora. Você está analisando nessa perspectiva. E eu estou analisando em outra perspectiva. É no risco. Quem investe num empreendimento tem que correr o risco inerente. Corre risco também o empreendedor. Hein? O empreendedor corre mais riscos, inclusive, do que quem pegar o dinheiro e investir na própria bolsa. Então, se for assim, o empreendedor também é um cassino. Porque não sabe se vai dar. Porque foi montada essa estrutura. E quando não existia a bolsa? Como é que as coisas funcionavam quando não existia a bolsa? Como é que as coisas funcionam onde não tem bolsa? Como é que as coisas funcionam numa cooperativa? Onde tem aquele que entra. Forma uma cooperativa de crédito. Investe na atividade produtiva. Se der errado, perde. Se der certo, ganha. Não tem risco. Mas na Bolsa de Valores, existe o risco. Tem quem perde e tem quem ganha. Tanto que a grande especialidade, o grande profissional, é aquele que consegue fazer avaliações dentro dessa lógica e comprar a ação na baixa e vender na alta. As grandes empresas, as mais renomadas, têm essa habilidade. Mas como existe também um controle do mercado, há uma inteligência por trás disso. Então, tem aqueles que ganham e aqueles que perdem. Normalmente, perdem os incautos, aqueles que acreditam na propaganda e buscam, sem qualquer risco e sem qualquer sacrifício, ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Então, não tem saída. Aí, para produzir, precisa de investimento. Precisa fabricar e comercializar a caneta. E na Bolsa é a mesma atividade. Não é. É a mesma coisa. O profissional da Bolsa também é empreendedor, o investidor também. Claro que não é. Claro que não é. Porque você tem risco de quebrar também. Eu mesmo já montei empresas e quebrei. Então, também eu vou chamar de cassino. Estou dizendo o seguinte, minha querida. Existe o momento da criação do investimento. Nós estamos tratando de um conjunto de ações que estão no mercado. Nós não estamos investindo na produção de alguma coisa.
Nós estamos uma empresa, ela na variação das ações. Nós não estamos investindo na produção. Então, é muito complicado. E eu não quero... Eu compreendo o mercado de trabalho, quem trabalha na Bolsa, quem trabalha numa corretora. As empresas que fazem parte da Bolsa, eu entendi o que você está falando, elas geram produção. Por exemplo, a Vale, empresas brasileiras, elas lançaram IPO, receberam investimentos e hoje dá milhões de empregos. Ela movimenta, assim, o Brasil. Marcelo dessa forma. Está perguntando como os bancos ganham dinheiro. É a usura. Hoje, o capital financeiro é considerado o mais danoso. Tem o capital especulativo, o capital que foge, o capital que vem. A grande questão é que o dinheiro passou a ser uma mercadoria mais importante do que aquilo que é produzido. Pô. O dinheiro... Não, mas estão interligadas as coisas. Estão interligadas as coisas, o dinheiro passou a ter outra finalidade. Pô. Outra finalidade, o dinheiro. Dinheiro é usura. Como é que se diz? Nos países de língua latina, né? De língua latina, os juros é taxa de ganância, é o nome. Chamam de ganância. Hoje, né? Por que os bancos... Agora estamos aí. Os bancos ganharam dinheiro, os resultados por trimestre dos principais bancos do Brasil são os mais expressivos. Mas agora, eles estão montando, isso sempre foi assim, o BNDES. Ao invés de o BNDES emprestar, vai transferir para os bancos para que os bancos emprestem. Vai ter outro papel. Assim como é o caso do Banco Central. O dólar. O Banco Central entrou no mercado e comprou dólares. Ou vendeu. A oferta e a procura. Para reduzir o preço do dólar, o Banco Central vendeu. Isso é um cassinão. Não tem estabilidade, isso não dá segurança. O dólar está caindo também, não só perante ao real, o dólar está caindo perante as outras moedas também. Mas o que significa isso? Está caindo com... o país que tem soberania? Franco suíço. O câmbio é flutuante. Por que o câmbio é flutuante? Isso é o Banco Central. Por quê? Isso daí deve ter alguma ação fez aí. Aí é você que pode me falar. R$6. Por quê? Tem que ter uma explicação para isso. E aí, o dólar vale R$6. O exportador leva vantagem. O importador leva desvantagem. Aí a empresa tem empréstimo em dólar, mas tem que comprar os dólares com real. Aí gasta muito. Isso virou um grande cassino, meu querido. A economia mundial, com um sistema financeiro, virou um grande cassino. E as bolsas de valores também representam esse cassino, pô. Porque... Não, eu não tenho essa visão, não consigo ter essa visão, seu deputado, de eu já vivo disso, né? Eu não... A pandemia proporcionou isso, a possibilidade de debater isso. A sociedade de consumo, a lei da oferta e da procura. Estamos agora nessa tragédia. Precisa de respirador. O respirador era comprado por 20 mil, como precisa de muito, e a oferta é menor, estão vendendo por 100 mil. Isso é de um absurdo, de uma imoralidade que não tem limite. Mas é a lei da oferta e da procura. Como, seu deputado? Hein? O senhor investe o seu dinheiro como? Hein? O senhor investe o seu dinheiro como? Eu, na verdade, eu nunca acumulei. Eu simplesmente tenho o apartamento que eu moro e mais um apartamento. Eu não tenho bens. Eu não tenho bens porque eu nunca tive tempo de acumular. É um tipo de investimento. Um apartamento é um tipo de investimento. E mais, já tentei. Já apostei em algumas atividades. Já tentei com amigos criar uma empresa. Começamos a montar, colocando nós ali. Era o nosso... o resultado não deu.
Eu não apostei no anônimo. Eu boto o meu dinheiro aqui e o meu dinheiro vai ficar ali sem eu saber. Aí joga para lá, joga para cá. Não, as coisas são concretas. Essa pulverização, essa mobilidade. A mobilidade. Mas eu queria te mostrar que mas vamos te inserir no mercado financeiro. Como operador, como investidor, eu não vejo que é um grande cassino, porque assim, mesmo quando tem grandes quedas, que nem você está falando, virou um cassino porque teve queda, tem várias estratégias que um operador pode fazer, como ele pode fazer proteção, abrindo um hedge, que ele vai abrir uma venda, que tanto ele pode comprar como ele pode vender. Então, há muitas formas de ganhar. Por isso que não jamais essa categoria é considerada como um cassino. É como um empreendedor. Como aquele lá que você falou da caneta, tal. É a mesma função. A funcionalidade é a mesma. Eu acho que o projeto de bolsa só vai causar instabilidade para a imagem do Brasil. E quando a gente quer o quê? Trazer os investidores para cá. Eu compreendo o papel do profissional nessa atividade. Eu compreendo. Por isso que eu não vejo como um cassino, que nem o senhor está falando. Mas isso independe da vontade do profissional. O profissional trabalha numa fábrica de automóveis. Ele trabalha na fábrica de automóveis. Se o automóvel vai cumprir o papel esperado pelo consumidor, independe do trabalhador da fábrica. O trabalhador da fábrica, ele não está discutindo o papel daquele produto. O que ele está discutindo? Mas qual que é a sua solução? Qual que é a sua solução para o caso? Hein? Qual que é a sua solução que você acha? A gente fechar todas as bolsas e viver de novo de cooperativa? Regredir? Olha aqui, então vou lhe dizer. Deixaram de discutir isso. Mas houve um plano econômico no Brasil que foi derrotado não pelos resultados, foi derrotado por aquilo que ele impactou. O plano cruzado com o Dilson Funaro. O plano cruzado do Dilson Funaro era assim: quem tem dinheiro tem que investir em atividade produtiva. Juros zero. Zero. Juros zero. Você quer entrar numa fábrica? Juros zero. O resultado para o seu dinheiro vai ser o resultado daquela atividade. Juros zero. Foi o período em que a economia brasileira cresceu. Mas sabe o que aconteceu? Começaram aqueles que acumularam o dinheiro, que não permitiram a distribuição da renda, derrotaram o plano. O plano foi vitorioso. Fiscais do Sarney. As mulheres iam para a rua com a tabela para fiscalizar o preço, porque o preço foi divulgado. Muitas empresas quebraram, a era da superinflação. Porque no fundo, não é isso? Há aqueles que querem ter resultados sem trabalho, no trabalho dos outros. Lamentavelmente, e não são os operadores da Bolsa que são os culpados disso. Claro que não. Claro que não. Existe essa atividade, como existe nos cassinos. O cara trabalha no cassino e trabalha na roleta. Está lá, rolou, jogou o dinheiro. Quem está trabalhando no cassino é um operador do cassino. Ele recebe uma remuneração por aquilo. Não foi ele que montou aquele cassino. Ele não está preocupado quem vai perder, quem vai ganhar. Quem botou a economia ali perdeu. Quem é viciado naquilo, não. Ele está ali cumprindo uma tarefa. Eu arrumei um emprego aqui, trabalho aqui. Conheço profundamente essas regras, cumpro essas regras e vou trabalhando. Mas é claro que alguém está ganhando e alguém está perdendo, minha querida. Você não pode deixar de reconhecer. Mas tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Ganham, e aos que perdem. O plano real é o plano mais bem sucedido que temos até hoje na história do Brasil. É o plano cruzado. Não, mas o real. O plano real foi outra coisa. É o plano mais bem sucedido. Não,
Plano Real foi outra coisa. A mesma coisa, juros. Inflação. É a lei da oferta e da procura. Estamos vivendo um problema sério agora. Exatamente, como a questão do dólar. A pandemia. Como a questão do dólar. A pandemia, de tal maneira, está contestando e influindo no capitalismo mundial, que já se começa a avaliar como será possível reorganizar a economia na perspectiva capitalista, depois da pandemia. Eu acho que a gente vai ter uma deflação. Eu acredito que a gente vai ter uma deflação de tudo, porque as coisas estão super valorizadas, né? E a gente vai começar a voltar para o preço das coisas, que elas estão super valorizadas. Então, acredito aí que, vindo com essa pandemia, a gente vai mudar muito até a nossa forma de consumo. A gente vai ter um consumo mais consciente. Eu já brinco, digo assim, o bicho homem deu errado. A humanidade deu errado. A destruição o homem, já ouvi quem dissesse isso, o homem é o lobo do homem. O homem destrói a si mesmo e destrói o ambiente. Porque a sociedade de consumo, a diversificação do consumo, fez com que as pessoas fossem classificadas por aquilo que elas podem consumir. E aí, não interessa que haja a universalização daquilo que é necessário para a sobrevivência humana, para ter padrões mínimos de dignidade. Isto foi perdido no mundo inteiro. Você olha o que acontece aqui no Brasil, e a pandemia acentuou, e o Brasil ainda está em melhor situação do que países africanos. Já viu a propaganda do Médicos Sem Fronteira na televisão? Como é que a humanidade olha aquilo e não se sensibiliza? Por que aquilo está acontecendo se eles vão lá arrancar o minério que tem no solo africano? Qual é a explicação que a humanidade pode ter para aquela tragédia? Mas você acha que fechando a bolsa a gente vai resolver alguma coisa? Eu acho que a bolsa de valores, a bolsa de valores está integrada a esse modelo capitalista que transforma tudo num cassino. É o dólar. Não, mas eu vou te falar também, né, eu vou te falar, desculpa que eu vou interromper, o problema do Brasil não é só a desigualdade, não. O problema do Brasil é os brasileiros, porque eu dou emprego para quem quiser. Quem quiser trabalhar com vendas de software, eu dou e não acho ninguém para trabalhar. Então, também está na hora. Está na hora também do brasileiro saber que quem muda o Brasil é o próprio brasileiro. Não adianta a gente ficar falando de desigualdade, que quem trabalha na Bolsa é capitalista, que quem é empreendedor é capitalista, porque eu acho que tem os dois lados da moeda, entendeu? Eu não estou acusando quem trabalha na Bolsa. Quem trabalha na Bolsa, para mim, é um trabalhador. Quem trabalha na Bolsa, para mim, é um trabalhador, como um trabalhador que trabalha numa fábrica, é como trabalhar num hotel, no turismo. Exatamente. Eu não estou satanizando o trabalhador da Bolsa. O que eu estou satanizando é a Bolsa de Valores. Não é o trabalhador da Bolsa. Eu não desrespeitaria assim. Não faria isso. Eu compreendo o trabalhador. A Bolsa é bom porque ela capitaliza as empresas. Uma empresa, quando abre um IPO na Bolsa, ela recebe investimentos para crescer, para gerar mais empregos. Então, é isso que eu queria te falar. Porque ela gera dois negócios. Que nem a Vale. Grandes empresas que entram. A Small Caps, que são as empresas que estão lançando agora na Bolsa, os bancos digitais. Estão tudo sendo patronizado por os investidores. Então, é muito bom ruim para o Brasil e para o mundo. O mercado. O dia estava assim, o mercado está nervoso. O mercado está nervoso? Mas o mercado é o quê? O mercado está nervoso. Desafiou o mercado. Dá a impressão que o mercado é uma pessoa. O mercado é o quê?
O que é o mercado? É isso. A sociedade, a livre iniciativa, a economia de mercado. Se a economia é de mercado, ela pode ser desumanizada, como tem sido. A grande questão é a estruturação da economia. Baseada em que essa economia está? E aí, nós temos essas deformações. Eu estou querendo... Eu, quando apresentei esse projeto, e foi bom, eu quis... eu não consegui entender, Eu quis ter a oportunidade de debater o significado, o papel cumprido pelos bancos, o papel cumprido pelas bolsas de valores. É isso. É isso que tem que ser debatido. Aproveitar essa oportunidade para debater os fundamentos do capitalismo. Porque a lei da oferta e da procura... O banco está totalmente diferente do seu projeto de lei. Não. Seu projeto de lei diz outra coisa. Não, o projeto diz uma porção de coisa. Diz um monte de coisa. Eu não olho para o projeto olhando, eu quero debater. Como que funciona? Eu queria experimentar um período. Eu queria ver como as coisas ficariam. Eu queria experimentar assim. Vamos fazer uma coisa. As bolsas, o pregão, a movimentação na bolsa vai ficar suspensa por 3 meses. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Isso que eu queria experimentar. Porque a Bolsa de Valores tem uma importância dentro de determinado sistema. Se você coloca juros zero, qual é o papel dos bancos com juros zero? Juros zero. Mas a bolsa fechando, seu deputado, não vai evitar a crise no país. Porque mesmo com o dinheiro estando lá, o que vai acontecer? Quando vai abrir no preço que está como se estivesse aberto. Então não faz sentido a gente fechar a bolsa. Existe um conjunto de coisas. Imagina o seguinte: juros zero. Como é que fica? Como é que ficam os bancos? A gente está praticamente juros zero. Juros zero. E aí? Como é que fica? Juros zero. Eu tenho 1 milhão. O que é que eu vou fazer com o meu 1 milhão com juros zero? Primeiro você vai perder dinheiro para a inflação, seu dinheiro no banco vai estar perdendo valor. Então, por isso que a gente tem que ver estratégias inteligentes e alavancar o nosso dinheiro. Quando colocou juros zero, também congelou o preço de muitos produtos. Congelou. Tanto que tinha a tabela. As pessoas compravam uma televisão hoje, pagando em 12 vezes, pelo mesmo preço se fosse à vista. Olha aí. O mercado de consumo cresceu, o consumo foi agilizado, mas a pessoa não pagava juros pela compra daquela mercadoria. E aí? Aumentou o emprego na época. Mas aqueles que vivem no jogo, na aposta, no cassino, ou que ganham dinheiro sem produzir um prego, exclusivamente que tem dinheiro, resistiram. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, eu vou ter que produzir alguma coisa. O dinheiro em si não produz nada. É somente isso. Aí o sujeito tem dinheiro, bota na bolsa, entrega a uma corretora e ali vai fazendo as apostas. Que não dá para deixar de considerar que é uma aposta. Porque há a superveniência de fatores determinando se no cassino a ação cresceu ou desceu. Aí vem os especialistas, que eu compreendo a importância, que sabem avaliar, avalia onde investe, quais as ações que compra. Esse é o papel do trabalhador, do servidor, que tem importância na lógica da atividade, no papel da atividade. Mas não há para deixar de considerar, nem é possível, que na Bolsa, quando alguém ganha, alguém perdeu. Não, mas tudo é assim. O empreendedorismo também é assim. Não. E de acordo com o Sebrae, 95% das empresas perdem. Não. Elas fecham em 5 anos, de acordo com o Sebrae.
Uma coisa é você perder tentando produzir um bem. A outra é você perder sem estar preocupado em produzir nada. Não, mas não tem correlação, porque quem investe também é empreendedores, são empresários, não existe essa correlação. Qual é a explicação? Eu acho que tem dois lados. Qual é a explicação lógica concreta? Qual é a explicação lógica concreta? Para, em questão de 20 dias, a ação da Petrobras caiu 40%. Qual é a explicação? Descobriram que há corrupção na Petrobras. Aí a ação foi lá para a Caixa Prego. Tem que ter uma explicação lógica para isso. Por que a ação sobe, por que a ação desce? Mas a longo prazo sempre vai subir. Sempre vai ter crise, sempre é isso que movimenta o mercado, que são entre quedas e altas. Não existe assim uma linha reta que só sobe. A grande questão do debate é a economia de mercado, que fundamenta na lei da oferta. Mas você acha que fechando a bolsa vai resolver esses altos e baixos do mercado? Qual que é a sua proposta para a gente entender, para fechar a bolsa, uma concreta? Eu defendo, por exemplo, juros zero. Juros zero. Se tem dinheiro e quer ganhar dinheiro, vai para uma atividade produtiva. Juros zero. Vai correr risco. Risco. Tem que correr risco. Corre o risco. Sem risco, não tem jeito. Porque o dinheiro... Diz assim, mas isso daí não tem relação com a Bolsa. Não tem relação. Não. Isso... A lógica é a mesma, querida. Só que na Bolsa de Valores, que é uma aposta, e os grandes profissionais da Bolsa são os que ganham para a sua corretora. A corretora é o quê? As grandes corretoras são identificadas por quê? Porque tem profissionais competentes que só vão na boa, comprando ações que vão valorizando. Não, eu discordo. Eu discordo, seu deputado. Não é assim que funciona, não. Como é que se identifica? Eu tenho dinheiro. Eu quero uma boa corretora. Como é que eu encontro qual será o meu critério para escolher uma boa corretora? Por exemplo, das corretoras. Tem as corretoras que são mais bem-sucedidas? Tem? Exatamente. Você vai, entre tantas corretoras, temos corretoras boas aqui no Brasil, como no mercado internacional. Temos grandes corretoras, que são as que eu trabalho, nunca deu problema. Por exemplo, você investiu lá em 2016 no índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o conjunto de todas as bolsas, de todas as empresas que compõem o índice. O investidor ele tem que ter uma visão clara de que ele vai ganhar a longo prazo. Não adianta quando aparecer ruído, que nem é um fato de que quando a bolsa ali, Bovespa, atingiu 100 mil pontos, todo mundo queria comprar. E estava no topo do preço. Porque o trader, o investidor, ele nada mais é que um negociante. E aí, agora que caiu, tá todo mundo querendo sair. E isso que tá errado. Isso que a gente tem que ter educação financeira, porque as pessoas têm que entender que elas têm que se manter, e assim, a pessoa não vai pegar o dinheiro dela e vai colocar tudo numa ação só. Ó, se você comprar... Assim como na pandemia. Agora já está em 85 mil, não tem como a pessoa ter prejuízo. Assim como no coronavírus, está sendo avaliado o momento do pico, para quando começar a descer, as atividades sendo reabertas. Não é isso? Na Bolsa de Valores, os grandes especuladores na Bolsa, eles estão aguardando o momento da baixa, quando chegar um ponto que eles avaliarem, que é o ponto da baixa limite, aí eles vão investir. Vão comprar as ações que elas vão começar a recuperar. Exatamente. Então, eles agora estão saindo, ganhando, porque a Bolsa está caindo, e vão voltar quando elas estiver totalmente na baixa, quando começar a subir. E o que isso representa para a
a empresa que tem ação na Bolsa. Para o cidadão, que a empresa não é dinheiro dela. Não é dinheiro da corretora. É dinheiro de quem... Não, ela só faz essa parte de ligação. Ela só faz a ligação entre quem quer comprar e quem quer vender e ela ganha a taxa do spread, que é a taxa de corretagem. Então, eu estou dizendo o seguinte... Só para a gente finalizar aqui, eu tenho o maior respeito. Qual é a sua alegação? Porque eu li o seu relato ali, sua proposta, e tá falando ali devido a coronavírus para evitar o contágio, e também tem alguma coisa ali falando que é porque a bolsa está caindo. Mas assim, a bolsa cair, a bolsa subir, isso faz parte do mercado. E os investidores a longo prazo sempre eles vão ganhar. Então, eu queria qual que é a ligação que tem, que você acha que tem que... Você pode dizer para mim assim também, não é isso? Eu apresentei esse projeto nesse momento, não poderia ter apresentado em qualquer momento. Eu aproveitei esse momento, que as atividades produtivas, várias delas, e vários serviços... né? Está parado, a produção está parada. Paralisando. Eu aproveitei esse momento em que a paralisação causaria um efeito menor, mas era a oportunidade de discutir. É muito difícil travar um debate nacional se, porventura, não houvesse o isolamento, se não fosse o isolamento, e é uma coisa que eu vou fazer depois do isolamento, eu estaria fazendo audiência pública em qualquer das comissões da Câmara para debater o papel da Bolsa de Valores, para defender juros zero, falei, para defender um projeto em que a especulação fosse eliminada ao máximo. Eliminar a especulação. É esse o projeto. É esta a proposta. Evitar esse cassino, em que as pessoas não sabem nem o que está sendo... A pessoa não sabe nem o que está sendo feito do dinheiro dela e está perdendo ou ganhando. Ou você que é do mercado, você não conhece cidadãs não faz sentido isso, não faz sentido. Você só conhece quem ganhou. Você não conhece ninguém. Não, mas 90% das pessoas perdem mesmo. Então. Nesse mercado de especulação, 90% das pessoas perdem. Então, 90% das pessoas perdem. 10% ganham, pô. Mas e no mundo dos empresários, quem é que ganha também? Todo mundo quebrando aí. Se eu fosse empresário, se eu fosse dentista, eu tava ferrada. Essa é a grande verdade. Não, depende não. Não depende não, porque eu tenho muitos amigos empresários que eles estão quebrou. Não tem como pagar funcionário. Mas eles estão quebrados porque o produto que eles produzem em função... Imagina a rede hoteleira. As empresas aéreas, olha aí. Como é que estão as empresas aéreas? Não tem viagem. Como é que estão os hotéis? Os hotéis com dificuldades. O comércio fechado. A dificuldade é grande. Por quê? Aquela atividade foi alcançada pela pandemia. As pessoas estão sofrendo, adoecendo, e aquela atividade contribui para a pandemia. Reúne, amontoa. Então, a grande questão é que é o momento, isso aí tem havido muito, artigos e mais artigos, a pandemia, essa desgraça, está humanizando as pessoas ali. As pessoas estão percebendo que elas estavam desumanizadas. A solidariedade está afluindo. As pessoas estão se preocupando mais com as outras. Não, quanto a isso a gente concorda. A importância de determinadas atividades. As pessoas estão reconhecendo o valor dos profissionais de saúde. Peraí. As pessoas estão valorizando o serviço público da saúde, o sistema único da saúde. As universidades
Mas o que interfere no seu projeto, isso daí? Porque isso daí não, é assim, eu não consigo fazer a ligação. E assim, eu só queria fazer uma observação, deputado, que assim, discutir o papel do Banco Central, discutir o papel do câmbio flutuante. O câmbio é flutuante, por exemplo, na China. País que tem soberania, não tem câmbio flutuante, não. O dólar vai ser igual, vai ser paritário. Para o meu interesse, o dólar vai comprar 2 ienes. Acabou, na China. Não tem esse papo de... Aliás, a China não respeitou nem patente. Agora mesmo está aí. O inescrúpulo da indústria farmacêutica mais evidenciado. Já estão lutando para descobrir a vacina. Não é para resolver o problema, para vender a vacina. E tem um discurso. Não. Se não for para isso, ninguém vai gastar dinheiro investindo em pesquisa. É isso. Mas você, deputado, eu quero falar uma coisa para você saber, que você estava dependendo do pessoal que perde tudo. Assim, para você entrar numa corretora, numa operação, você sempre sempre te dado a nota de que você pode perder, de que é alta volatilidade. Então, a pessoa ela já entra ciente de tudo isso. É assim um grande jogo. Eu só queria te falar isso daí para você. E assim, eu não vejo a diferença de um profissional, de um investidor, de um empresário. Eu vou deixar uma coisa clara em respeito aos profissionais. Quero deixar isso claro. Em respeito a quem perde também, o perdedor, ele perdeu o consciente de que ele poderia estar perdendo. Eu compreendo. Não foi assim, por engano. Que dá a impressão de que foi por engano, entendeu? Que a pessoa foi enganada. Não, eu compreendo e respeito quem trabalha no mercado financeiro. Sim, sim. Claro que eu respeito, não é isso? Não, e peço até o favor, não olhem por esse aspecto, que eu respeito. Sim, claro. Eu respeito o trabalhador de todas as atividades. Tanto que esteve aberto aqui para a gente nesse debate, foi muito importante. O que eu estou querendo discutir não é o papel de quem trabalha. O que eu quero discutir é o sentido da atividade. Qual é a contribuição social da atividade? Qual é o valor social da atividade? Como eu discuto muito o valor importante para social, a gente discutiu. O valor social. Eles abrem um IPO nos investimentos, ela se capitaliza. Então, não é isso. O banco, vamos pegar o banco. O banco passou a ser a atividade da usura. Mas eu desrespeito o bancário? Claro que não, pô. Claro que não. Claro que eu não. Até defendo os direitos dos bancários. Como poderei defender direitos de quem trabalha no mercado de capitais. Defender melhor salário, melhor participação, tudo. Isso é outra coisa. O fato de eu condenar o papel que os bancos vêm cumprindo, da especulação, da usura, é uma coisa. Não quer dizer que eu não respeite os bancários. Claro que respeito. E muito até. Convivo. Mas banco passou a representar outra coisa. Que transformou... Mas então, só para a gente encerrar, que às 7 horas começa o meu webinar do mercado financeiro, estão todos convidados. Vamos lá. Só para a gente encerrar, seu deputado, vamos marcar um outro, vamos estudar esse conceito. Me manda uma nota, falando o real, por que você quer fechar a bolsa? Porque eu li, eu tinha uma outra perspectiva. Agora a gente já ficou sabendo que a sua real perspectiva não é por causa do coronavírus. Isso foi muito importante para nós traders. Vamos dizer, vou fazer uma brincadeira. Para a alegria dos trabalhadores. Tá? Eu apresentei esse projeto e quero fazer esse debate no Congresso Nacional. Para a alegria, vamos debater. Vamos fazer esse debate presencial também. Vou dizer, é isso. Não há a mais longínqua possibilidade desse projeto ser aprovado.
Exatamente. Eu pensei a mesma coisa, que não tem como ser falado. O que eu quero é debater. Eu tenho outros projetos. Eu quero debater. Eu vou começar a acompanhar o senhor, os traders, eu sei que vai começar a acompanhar o senhor também. Da economia de mercado, o papel dos bancos. Eu quero essas agências de risco, as empresas de auditoria. Nós tivemos um exemplo agora, para encerrar, que não tem nada a ver com isso. Lá em Brumadinho, uma empresa alemã, Tuvisud, certificava a segurança das barragens. Certificou a de Brumadinho. Porque ela foi contratada para certificar aquilo. Sabia dos riscos. Tem muita coisa errada, mas eu queria saber o seu real projeto. Eu quero que você me manda. Quero que você me manda o seu projeto descrito. Assim, ó, eu acho que é porque a bolsa sobe e desce, e eu quero juros zero, porque daí a gente vai discutir isso sobre o real. Eu apresentei isso. Vamos discutir isso. E mais, nem apresentei. Não apresentei com tanto cuidado na técnica legislativa. Mas chamou atenção foi bom. Foi bom, claro. Foi bom. A discussão para entender. Eu quero debater. Eu estou debatendo o papel das agências de risco. Olha aí. Aí, por quê? Em qualquer lugar que você chega, qualquer um, são assim, agências de risco. Aonde você chega? Moody, Standard & Poor's, Fitch. Aí você vai auditorias. Deloitte, KPMG, Price. São sempre as mesmas. Onde que isso liga com a Bolsa? Onde que liga? Porque elas fazem parte da Bolsa? Não. Tem muitas. Multinacionais. E fazem parte do mesmo conglomerado. Então, você quer fazer uma pré-seleção melhor das empresas que entram na Bolsa, é isso? O que eu estou dizendo é que existe um sistema. Existe um sistema montado. Um sistema montado para contribuir para a acumulação capitalista, para dificultar a distribuição da renda, para fazer com que as pessoas corram risco desnecessário, para que as pessoas percam ou ganhem dinheiro, onde a Bolsa de Valores está inserida. Não sou eu que digo. Vários economistas assim, isso é um grande cassino. Como o dólar é um grande... O câmbio é um grande cassino. Juros, outro grande cassino. São os cassinos existentes. Querem até agora, não querem colocar cassino no Brasil, quando tem vários cassinos. Só não é o cassino e mais. E aí é outra discussão. As coisas vinculadas à lavagem de dinheiro. De onde vem o dinheiro? As atividades econômicas. Mas acho que a má distribuição de renda é sistema. A má distribuição de renda entre os pobres e os ricos é só devido ao sistema da Bolsa de Valores? Meu querido, não coloque a Bolsa de Valores. Não, é porque é o tema do debate, né? Eu não penso que a Bolsa de Valores é o centro do universo da economia, não. Eu quero discutir a Bolsa de Valores num conjunto. No capitalismo. Pelo ponto de vista do capitalismo. Num conjunto. O papel da Bolsa, o papel dos bancos, o papel do câmbio flutuante. Tem gente que é especialista em comprar e vender dólar. Não tem as casas de câmbio? Olha aí. Quem é que acumula na casa de câmbio? Quem é que compra o dólar diariamente? Diariamente é um mercado. Compra e vende, compra e vende, compra e vende. Isso aí, sabe? E você... Compra na alta. Tá aí. A variação do dólar nesse primeiro semestre. Nós estamos em maio. A variação do dólar, mais de 35%. Quem tinha 1.000 tem 1.350. Que comprou dólar. Eu Quem é que perdeu? É isso, pô. O meu investimento internacional valorizou muito o meu capital. É isso. Não construiu um prego. Um preguinho. Uma canetinha. Não, mas aí você se engana. Aí você se engana. Não, porque assim, as empresas que entram, fazem parte ali do conjunto da Bolsa, que é onde a gente investe, essas empresas sim que movimentam.
Não é quem está na bolsa, quem movimenta a bolsa, mas as empresas. Disso você não pode negar, entendeu? Isso que eu quero que você entenda. Eu sei. Que não, E mais. A empresa está ali com um conjunto de ações. A empresa tem 50 mil ações. 50 mil, exemplo. 1.000 pessoas compraram. Está lá. 50 mil ações. A ação caiu. Não vou vender. A empresa está produzindo a mesma coisa? Está produzindo. A grande questão é que tem que ser sócio da atividade produtiva. Não é uma coisa que eu digo assim, que não seja palpável. Tem que estar correndo risco ali, junto. Não é essa estruturação que foi feita que não avançou, não elaborou, não construiu mais nada. É o mesmo patrimônio, a mesma linha de produção, e a ação sobe, a ação desce. A ação sobe, a ação desce. Não tem a informação privilegiada? Quem é que influi? Quem é que dissemina a informação? E nesse tempo de informação privilegiada é crime. Vocês que são operadores sabem, as fake news, olha aí. Como é que a Bolsa de Valores, os operadores, estão convivendo com as fakes? Olha aí. Como é que estão? Qual é a influência das fakes no valor das ações? Não, influencia muito, mas isso faz parte do mercado. Então quem está lá já espera as notícias. A gente tem aí no mercado internacional as notícias 3 touros, que a gente acompanha o calendário econômico. Tudo isso é tudo parte de um processo, entendeu? Acabando a sua hora, nós vamos ter outra oportunidade. Eu estou aqui com uma relação grande. Aqui, eu quero só falar o nome das pessoas que telefonaram, que mandaram mensagem. Eli Maciel, 2 perguntas. Santana, tem aqui um nome de Ederigo. Santana, Eli Maciel de novo. Eli Maciel, Poli, Ederigo, Marcelo Lima, Luiz Medeiros. Estamos aqui, estou aqui de vários, né? Estou lendo aqui as perguntas. Vamos marcar, eu não fiquei tão... Para a gente poder... É um assunto que eu quero te apresentar melhor esse mercado, assim como para todos os telespectadores, acho que tem que desmistificar. Temos comunicação financeira, corretoras internacionais. Também quero mandar um abraço para o pessoal da XM, da FX Primos, que são as corretoras que eu trabalho, o pessoal aí da Space Money, para todos os traders que me acompanharam, para os economistas. Uhum. Quais países parou a atividade na Bolsa de Valores? Sabe que tem as perguntas. Tem um dizendo tem que ter vinculação com a atividade produtiva. Eu queria ter a oportunidade, não vai ser hoje. São muitas perguntas. Teria que estar aqui. Olha só aqui, 2 folhas. Aqui tem mais uma. Aliás, eu fico feliz que eu vejo que o tema desperta para o debate. Sim, exatamente. Eu também fiquei muito feliz que você aceitou o convite. A gente, como a comunidade trader, os economistas, todo mundo da classe, estamos conhecendo mais seu projeto, entrando na política, que também é muito importante, né, para todos os brasileiros, e assim também mostrar para você como que funciona o mercado, que é normal as pessoas não conhecerem, porque não faz parte do dia a dia, a gente não tem aí na televisão. Então, é muito importante esse nosso papel, e vamos marcar outro, já está convidado. Eu sou aqui de São Paulo, você é do Rio de Janeiro, né? Olha, eu te agradeço, deixo um abraço. Não quero causar sofrimento na categoria, não. Vamos depois debater. Não, foi ótimo o nosso debate. Já sabemos do seu projeto de lei, entendemos que não é que o coronavírus foi só um gancho aí, né? Porque você quer. A gente conseguiu o momento do isolamento. Uhum. Vamos ter chance de continuar debatendo. Tá bom? Vamos sim. Desde que agradeço você. Que seja superado logo, que tenhamos aí a recuperação da economia, mas recuperando a saúde, esse sofrimento, esse susto, né? E, mais uma vez, ontem, a Fundação Oswaldo Cruz fez 120 anos.
a Fundação Oswaldo Cruz, que tem a sua importância na prevenção da saúde, nas pesquisas, etc., 120 anos. Só agora está tendo um destaque maior também por causa da pandemia. E hoje também, 40 anos do PDT. Deixar um abraço para todos também, em homenagem à memória de Leonel Brizola, João Goulart. Estou seguindo eles também agora. Abraço a todos. Obrigado, querida. Um abraço, tchau. Vamos marcar a próxima agora. Já vou ler as perguntas, já venho mais preparado. Beleza, eu também vou vir mais preparado agora. Depois você me manda o seu projeto certinho, a gente vem debater. Vamos debater, tá? Obrigado, querida. Grande abraço, tchau. Abraço.